Bom dia, graça e paz, amém? No devocional de hoje eu vou deixar para a meditação dos irmãos aqui em Marcos capítulo 4, e versículo de número 35, que fala assim: Jesus apazigua a tempestade, que diz assim: e naqueles dias, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Despertando-no, dizendo: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Sentindo um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui, quando Jesus dá uma ordem, os discípulos andavam com ele, mas não entendiam ainda quem era Jesus. E muitas das vezes acontece nos nossos dia a dia. Nós estamos na presença do Senhor, mas ainda não compreendemos quem é Jesus. Não entendemos o que Ele tem para fazer através das nossas vidas. Aqui, quando o Senhor fala para os discípulos: passamos para outra margem, Ele estava profetizando que já ia chegar do outro lado. Na nossa vida, quando o Senhor tem vitória, tem bênção garantida, Ele fala: receba bênção, receba vitória. Mas é um processo. Toda vitória tem um processo. Ou é antes, ou é durante, ou é depois. Mas vai ter o processo. Aqui o processo dos discípulos foi a tempestade. Qual tem sido o teu processo? Que processo você tem enfrentado para que lá na frente você chegue aonde o Senhor quer que você chegue? Que você herda aquilo que o Senhor quer que você venha herdar da parte dele. Aqui o processo era enfrentar a tempestade. Eu não sei qual processo você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, está passando, mas passa pelo processo. E quando nós passamos pelo processo, nós somos aprovados para vermos os milagres da parte do Senhor acontecer na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Eu acho muito interessante porque o Senhor dormia em meio à tempestade. É interessante a gente entender dessa forma, que quando a gente acha que está tudo perdido, que não tem mais jeito, o Senhor está descansando. Ele descansa porque ele sabe que ele já tinha profetizado que o milagre ia acontecer, que a resposta ia chegar, estava certo. Então a minha palavra para você nessa manhã é descansar. E sabe o que é interessante? A palavra vai falar que ele estava deitado numa almofada, deitado, descansando, enquanto o barco já estava se enchendo de água. Que maravilha! Esse é o Deus que recebemos. É uma tempestade, não há vento que vai tirar aquilo que Ele falou ou prometeu sobre a minha e sobre a tua vida. Então fique com esta palavra nesta manhã. Jesus, Ele vai apaziguar a tua tempestade. Ele está colocando abaixo o teu gigante nessa manhã. Que você possa crer e confiar no teu, que Ele está no barco. Tranquilo, fica tranquilo, Ele está no barco. Se Ele está no barco, irmão, às vezes parece ao nosso ver que o Senhor não está, mas Ele está no barco e Ele vai apaziguar a tempestade. Sabe o que Ele vai falar para a tua dificuldade? Aquieta-te. Sabe o que Ele vai falar para o teu gigante? Toma, em nome de Jesus. Ele está no barco. Ele está no controle de tudo. Por mais que
quando nós vimos a dificuldade, quando vimos a afronta do inimigo, quando vimos o levante, dificuldade financeira, talvez enfermidade na família, nós pensamos que o Senhor já não está mais neste barco. Mas a palavra desta manhã, para minha e para a tua vida, Ele continua no barco. Ele continua no barco. Enquanto ele estiver no barco, há esperança. Enquanto ele estiver no barco, há sustento. Enquanto ele estiver no barco, há providência. Passa pelo processo. A tempestade é o processo. Passa pelo processo, porque ele está no barco. Crê nessa manhã que pode acontecer o que for, se o Senhor estiver no barco. Há providência, há milagres sobre a minha e sobre a tua vida. Então fique com esta palavra nesta manhã, que Jesus ele vai apaziguar a tua tempestade. Ele está colocando abaixo o teu gigante nessa manhã. Que você possa crer e confiar. Confiar no quê? Que ele está no barco. Tranquila, fica tranquilo. Ele está no barco. Se ele está no barco, meu irmão, às vezes parece ao nosso ver que o Senhor não está, mas ele está no barco e ele vai apaziguar a tempestade. Sabe o que ele vai falar para a tua dificuldade? Aquiete-se. Sabe o que ele vai falar para o teu gigante? Tomba, em nome de Jesus. Ele está no barco, ele está no controle de tudo. Por mais que quando nós vimos a dificuldade, quando vimos a afronta do inimigo, quando vimos o levante, dificuldade financeira, talvez enfermidade na família, nós pensamos que o Senhor já não está mais neste barco. Mas a palavra desta manhã, para minha e para a tua vida, Ele continua no barco. Ele continua no barco. Enquanto ele estiver no barco, há esperança. Enquanto ele estiver no barco, há sustento. Enquanto ele estiver no barco, há providência. Passa pelo processo. A tempestade é o processo. Passa pelo processo, porque ele está no barco. Crê nessa manhã que pode acontecer o que for, se o Senhor estiver no barco. A providência, a milagres e a resposta que eu e você talvez não pensamos e nem imaginamos. Porque a Bíblia vai falar o que não desceu ao coração do homem e nem à mente do homem. A mente e o coração é o que o Senhor tem reservado e preparado neste dia para minha e para a tua vida. Toma posse dessa palavra e creia que o Senhor está no barco. A tempestade, ela vai passar. Amém? Que o Senhor possa te abençoar. Fique com essa palavra nessa manhã. É uma tempestade que dure para a vida toda. A tempestade ela vem, mas vai chegar uma hora que ela vai embora. E quando ela for embora, você vai entender. Não o meu plano, não o teu plano, mas o plano de Deus para a tua vida. O propósito de Deus para a tua casa, para a tua família. Toma posse nessa manhã. Amém? Que Deus possa abençoar. E fique com essa palavra. Ele ainda está no barco. Amém? Que Deus abençoe. Um ótimo dia para todos vocês.